Você tem que permitir, né, a irmã, de preferência a irmã, ir na sua casa, entendeu? Para fazer discipulado, ensinamento bíblico, entendeu? Tem que permitir, entendeu? E dando início a esse ensinamento no Novo Testamento, entendeu? Você permitindo, ali você vai ter o conhecimento, né, de Jesus, da vida de Jesus, do que Ele quer para nós, do propósito, né, da volta dele, que vai ser um julgamento. É uma parte que fala sobre a volta, é um julgamento muito bom em relação à justiça de Deus. E assunto é muito assunto, velho, né? Eu não posso fazer esse tipo de ensinamento, entendeu? Geralmente, quando a mulher ela é casada, ela e o marido dela também congrega, né? E faz parte, né, do corpo de Cristo. Aí a mulher segue ele e a mulher também é ensinada por ele, entendeu? Uma coisa que a mulher, quando é casada com ele, deve aprender é submissão. É saber que o marido ali é a voz de Deus aí, entendeu? É saber que dentro de uma casa, a mulher quando é casada com aquele rapaz ali, que é um varão, que é um homem de Deus, né? A voz dele dentro de casa é o sim ou não. Se ele falar não, é não. Não tem negócio de vou orar para poder Deus mandar ele dizer sim. Eu vou orar para poder ele ter, né, sabedoria para falar o sim. Quando ele disser não, é não. Entendeu? Você vai orar a Deus ali para que o não dele não te afete emocionalmente. Aí sim. Meu Deus, e meu marido disse não para mim, eu aceito o não dele, mas me prepare, me fortifique, me ajude a andar no seu caminho, sendo guiado por ele, que é meu marido. Os pastores hoje, né, já tem um tempo já aí, eles estão avaliando esse tipo de coisa aí, né? As mulheres casadas precisa de ter uma discipuladora ou o marido? Somente o marido pode ensinar ela. As perguntas estão sendo essa, entendeu? E aí eles estão orando ainda, estão vendo isso ainda, estão buscando bastante em Deus ainda essa resposta. Mas eu vou dizer a você, na minha opinião, e futuramente vai ser isso que eu vou dizer. E já deveria ser há muito tempo. Mulher casada ou não, ela deveria ter uma mãe na fé, uma discipuladora, entendeu? Não é uma pessoa assim, do mesmo nível que ela. Você se batizou, eu também me batizei. Então você vai ser uma discipuladora, nada disso. Não pode. Tem que ser uma mulher que já esteja já, entendeu? Nessa caminhada aí, mais ou menos um ano na frente, entendeu? Mais ou menos, no mínimo, um ano na frente, no mínimo.
né? Para Deus talvez até menos, né? Porque Jesus é bom, pode ser até 6 meses, né? Mas tem que ser no mínimo um ano na frente. É a minha opinião, entendeu? Em relação a isso, pela questão de não ter falha na hora que for passar o que ela sabe, entendeu? Mas no momento atualmente ainda é marido que está ensinando as esposas até a decisão final dos apóstolos sobre esse assunto. A palavra discípulo existe mais de 260 vezes repetida no Novo Testamento. É a palavra que Jesus Cristo também escolheu. Ide fazer discípulo. Na ordem que ele deu a gente, né? A palavra discipulador não existe na Bíblia, mas ela, ela foi informada pelos pastores da gente, pelos irmãos, né? Como se fosse um pai na fé, entendeu? Uma pessoa que precisa ensinar o que ele sabe, porque existe na Escritura. Ensinai, né? Na ordem que Jesus Cristo nos deu, Mateus 28, do 18 a 20, né? No 20 mais ou menos ali, 19 e 20, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí vem a segunda parte. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Mateus 28, 18 a 20 é a ordem que Jesus Cristo nos deu. Entendeu? Esse faz parte também do ensinamento e da vida de Jesus. Começando por João 1, do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É uma ordem que ele nos deu. E aí, ele sempre existiu, esse texto aí. Esse segundo, essa primeira, no caso, é a primeira parte da vida de Jesus, né? Tem a segunda, né? E o verbo se fez carne, a obra tremenda e grandiosa, né? É a obra tremenda e grandiosa. Quando é nessa hora que o verbo se faz carne para poder ter a obra, né? E aí vem a terceira, a obra tremenda e grandiosa. Depois vem outra parte da vida de Jesus, né? Que é quando ele morre, entendeu? E depois vem a outra parte que ele ressuscita da vida de Jesus. Tudo isso é ensinamento. E vem a outra parte, né? Depois que ele ressuscita, ele volta, entendeu? Ele vai embora e volta, né? Então quando ele volta é para julgar. E agora que vem a parte que é a ordem que ele nos deu, entendeu? Como eu tinha dito aí logo de início. A ordem que ele nos deu, Mateus 28, 18 a 20. E depois vem, como é que você faz discípulo, né? Porque ele deixou uma ordem, e de fazer discípulo, nessa ordem que ele nos deu aí. E depois ensina a guardar. Então, discipulador é uma palavra que foi escolhida pelos pastores e apóstolos da gente para poder, né, ter um entendimento melhor da palavra em relação a isso. Entendeu? Mas pelo fato de não existir essa palavra, mas existe essa função, a prática de ensinar a guardar, né? A palavra não tem muita importância, mas o ensinar a guardar tem muita importância. É também a questão de organização, né? Para você poder também ter entendimento e ter organização na hora do comunicar ao discípulo, né, que está nascendo agora, né? É muito importante a santidade, velho. É muito importante. Sem ela não tem como ver Deus não, velho. Né? Não pode deixar isso fugir de forma nenhuma da mente nem do coração. Santidade, sempre santidade. Não é casada, não pode ter relacionamento com homem nenhum. E o homem casado não pode ter relacionamento com mulher nenhuma, a não ser com a esposa dele.
Se não tiver com a esposa, não pode ter com mulher nenhuma. Entendeu? Se a mulher não é casada, nunca foi, ela tiver envolvimento, chama fornicação na escritura. E fornicação é pecado. Homem, quando ele tem esse tipo de coisa também, chama-se adultério. Eu me separei no papel, mas ela continua viva, então você continua casado. Para Deus, né? Para os homens, não tem muita importância, entendeu? Para os homens, separou, separou. Não tem mais direito nenhum sobre a vida daquela pessoa. E se não tiver cuidado, Deus pode até colocar, ou melhor, o homem, Deus não, o homem pode até colocar, Deus tem misericórdia, o homem pode até colocar, no caso da esposa, a distância. Você pode ter que ficar 100 metros de distância. Que você é violento, porque você é aqui. Quando se trata de violência, você sabe que isso é coisa do maligno. Homem violento é coisa do maligno, entendeu? Homem bruto é coisa do maligno, entendeu? Isso também tem a ver com a carne, entendeu? Mas a carne, ela faz tudo que é mal, tudo que é ruim, porque vem tudo do maligno. A briga não é contra a carne, não é contra o espírito, é contra os principados da terra, os príncipes da terra, né? Que é o maligno, os principados e potestades, né? Que são os demônios, maligno, espírito maligno e demônios é a mesma coisa. Anjos decaídos é a mesma coisa, né? São anjos que caíram do céu, então chamam anjos decaídos, a palavra correta. Dá nome de diabos, Satanás, Lúcifer, dá um bocado de nome que não deveria existir. Nome nenhum para esse tipo de coisa, entendeu? Deveria ser sempre sem nome nenhum, para não ter nem privilégio de pensar que é alguma coisa na vida. Até nome entidade o pessoal dá. Nem isso deveria ter também, né? Se na escritura nós somos nada menos, né, nada menos nada, né? A gente ainda tem ainda, sendo nada menos nada, a gente ainda tem o perdão de Deus, de podendo ser um filho de Deus. Adotado, né, como filho, então podendo ser um filho de Deus, membro, entendeu? Mas a carne é nada menos nada. Já o espírito é o homem interior. E aí pronto, pode ser então filho de Deus. Entendeu? Mais ou menos isso.